Paz, Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia junto comigo, no livro do Êxodo, capítulo número 12. Eu gostaria de pedir vocês colocar de pé para a gente fazer essa leitura juntos. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 6. Aí a gente pula para o verso 10 e vai até o verso 13. Livro do Êxodo, capítulo de número 12, a partir do verso 1. Amém? O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos serão necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Verso de número 10. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem. Assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei sobre todos juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Pode sentar no seu lugar, irmão, deixa a Bíblia aberta. Nós chegamos no último mês do ano. Já chegamos aí na reta final de mais um ano da história da nossa vida. Esse mês, culturalmente, é um mês de reflexões, de avaliações. É um mês onde nós nos empenhamos em tentar entender o que alcançamos, o que avançamos, o que melhoramos, os propósitos que nós atingimos, aqueles que nós não conseguimos. Avaliamos como foi o ano, se foi um ano positivo, se foi um ano negativo, se é que nós podemos usar essa palavra. Um ano de conquistas, um ano de perdas, e aí mais um ano no sentido avaliativo. Na maior parte das vezes, essa avaliação, ela não é sequenciada. Nós avaliamos, nos alegramos ou nos entristecemos, mas aí meio que nós startamos aí um novo ano e nós esquecemos o que foi e nós seguimos. Isso acontece porque na maioria das vezes nós somos muito continuistas. Nós não somos adeptos a mudanças. Nós não gostamos de mudanças. As mudanças, elas são desconfortáveis. As mudanças, elas são, de certa forma, dolorosas. Elas nos obrigam a fazer esforço. Por isso que, na maioria das vezes, nós repetimos no ano seguinte erros que nós cometemos no ano que acaba. Por isso que, na maioria das vezes, nós apenas seguimos o fluxo, seguimos a vida do jeito que ela vem, e não nos questionamos,
não rompemos ciclos, nós não acabamos com alguns sofrimentos. Na verdade, alguns desses sofrimentos na nossa vida, ele abre a porta para mais um ano. Se você parar para pensar aí, existem coisas junto com você que você já deveria ter deixado, que você já deveria ter crescido, que você já deveria ter mudado há anos. Mas há anos você continua do mesmo jeito. Há anos você só vai se adaptando a esse espinho que está dentro de você. Estudando esse sermão desse dia, me trouxe à memória a minha época de adolescente. Aquela época que você sai de criança, quando no seu imaginário está tudo bem definido. No seu imaginário você não pode desobedecer aos pais, senão você vai morrer. Você tem regras rígidas das quais você não pode quebrar. E aí você vai chegando na adolescência. E eu chegando na adolescência, eu cheguei com isso muito bem definido na minha cabeça. Meus pais deixaram isso muito bem definido na minha mente. De obedecer, de seguir, de estar ali, de temer a eles. Mas com a adolescência vem junto a curiosidade. E junto com a curiosidade veio um conceito na minha mente. Será que eles são tudo isso que eles estão dizendo mesmo? Será que se eu desobedecer eles vão arrancar meu couro mesmo? Será que se eu desobedecer vai acontecer isso dessa mesma maneira? Ei, olhe para cá, cuidado com a mente de um adolescente. E esse conceito me fez iniciar um processo de mudança. De um filho obediente, de um filho pacífico, de um filho tranquilo, para um filho que eu prefiro não dizer os detalhes. Eu me lembrei dessa mudança porque um conceito, ou seja, um pensamento, se transformou numa resolução, que se transformou numa decisão que mudou a minha vida. Lógico, isso para um sentido negativo. Mas isso veio à memória, olhe para cá, porque mostra a capacidade que nós temos de recomeçar histórias da nossa vida a partir de decisões que nós tomamos, a partir de resoluções que nós assumimos, a partir de decisões que nós queremos que aquelas coisas elas acabem. E esse texto é riquíssimo nesse sentido. Ele é um texto de travessias. Ele é um texto de transições. A gente já viu aqui na igreja que Israel sai escravo do Egito, se transforma num povo nômade no deserto, se transforma num povo conquistador para entrar na terra prometida, depois se torna um povo vencedor, porque Israel se torna uma potência dentro de um grande vale, de um grande deserto. Até hoje Israel é o único país de primeiro mundo em toda a região do Oriente Médio. Quem está me entendendo até agora diz amém. O Egito transforma Israel em escravo. Mas Deus decide no capítulo 3 do livro de Êxodo que é a hora de Israel ser livre desse sofrimento. Deixa eu contextualizar você. Está comigo aí, irmão? Diga amém. Quarta-feira é puxado, né? Quarta-feira é puxado. Mas você vai se concentrar em mim. Amém? Qualquer coisa aí, o irmão que está do seu lado, cutuca ele, esfregue os olhos, vai ali, lava o rosto no banheiro. Amém? Amém. Muito bem. Então aqui no texto que nós lemos, olhe para cá, o Egito já vinha sendo castigado pelas pragas. Essas pragas, não dá para datar cronologicamente se essas pragas foram feitas mês a mês, ou a distância de cada uma dessas pragas. Mas podemos contextualizar que estas pragas atingiram frontalmente a economia do Egito. Atingiram frontalmente a população do Egito. Criou descontentamento na população do Egito. Criou dores e angústias na população do Egito. Mas mesmo com toda essa crise que estava vindo sobre o Egito, Faraó estava irresoluto no sentido de não deixar Israel sair. Ele que não queria de forma nenhuma, depois de todas as pragas que já haviam vindo, mesmo assim ele não se colocou na posição de deixar Israel ir embora. Quando para cá, olhe para cá, aqui
o texto registra a última praga. E a última praga, sem dúvida nenhuma, foi a mais severa. A última praga, o texto bíblico diz que Deus enviaria o anjo da morte. E o anjo da morte passaria pela terra do Egito. E o anjo da morte ceifaria a vida de todos os primogênitos do Egito. Todos os primeiros filhos morreriam naquela noite, tanto de seres humanos como de animais. E Deus determina então que Israel sacrifique um cabrito, sacrifique para um holocausto um cabrito, e faça esse sacrifício, recolha o sangue desse animal e faça uma aspersão de sangue, ou seja, pinte os umbrais da casa de sangue, marcando com sangue as casas dos hebreus. Ele pede então que os hebreus também comam esse cabrito preparados para viajar. Olhe para cá, viajar como? Se eles não tinham recebido nenhuma ordem para sair, não é? Eles eram escravos, eles iam amanhecer o dia e eles iriam trabalhar. Deus diz, não, cinjam os lombos, ou seja, estejam preparados, comam o carneiro durante a noite, faça a aspersão do sangue lá nas portas da sua casa, porque o anjo da morte vai passar. E sempre que eu ver a marca do sangue na porta, o anjo da morte vai passar aquela casa. A palavra Páscoa vem do original pessar, que significa passar por cima ou pular. Por isso que o texto é bem claro nesse sentido. Comam preparados, sandália nos pés, cingindo os lombos, um cajado na mão, uma família pronta, e não deixe restos do cordeiro. A palavra do Senhor diz que veio naquele dia o anjo da morte, e houve morte por todo o Egito, houve perda dos primogênitos naquele dia, e no dia seguinte, Israel obteve a liberdade. Pode dizer glória a Deus. Séculos de escravidão, transformados ali, num dia de liberdade, num dia de mudança. Esse episódio, ele marca uma geração, porque essa geração que está saindo do Egito não conheceu a liberdade. Essa geração que está saindo do Egito nunca soube o que é ser livre, porque mais de 400 anos de escravidão. Então essa geração nasceu escravo, sem normas, sem reis, sem regras, sem absolutamente nada. Então esse episódio, ele marca uma mudança radical de um povo que era escravo e se transforma num povo livre. Essa mudança radical, ela mostra claramente a saída da escravidão, a saída do sofrimento para uma nova vida, para um novo momento. E mostra os processos dessa saída, e mostra como Deus age nesses processos onde nós estávamos presos, e nós somos encaminhados à liberdade, e como Deus age nesse processo de libertação. Porque às vezes essas mudanças de ciclos na nossa vida são marcadas por crises, são marcadas por solavancos, são marcados por momentos de dor e dificuldade. Por isso que na maioria das vezes nós não observamos ou não notamos que Deus está no processo nos empurrando do ninho, que Deus está no meio desse processo nos ajudando a nos livrar daquela dor que nos persegue durante décadas. Quem está me entendendo diz amém. Então a liberdade foi gerada naquele dia, a liberdade chegou àquele povo naquele dia. O povo não sabia nem o que era ser livre, eles são livres naquele dia. Veja, o texto sagrado é maravilhoso. Leia depois o texto bíblico, leia o contexto do sofrimento, leia eles fazendo tijolos, leia Faraó colocando um peso maior sobre eles, quando naquele dia eles estão saindo do Egito sob os olhares dos egípcios, e os egípcios dão colares de ouro, e os egípcios dão herança para cada um deles, e os egípcios os abençoam para que eles saiam em paz do Egito. Isso é a mão de como os bons pentecostais nós gostamos de dizer, isso é a mão de Deus purinha. Aleluia, posso dizer amém? Amém? Mas isso não é fácil. Nós temos aprendido na igreja que
situações difíceis não são resolvidas com medidas fáceis. E pelo fato de nós sermos continuistas, no sentido de não querermos mudança, ou termos medo da mudança, isso faz com que, quando nos vemos diante de um obstáculo, a gente só vê o bicho, a gente só vê a dificuldade. Se a gente estivesse no vale e Golias estivesse afrontando, talvez nós fôssemos daquele que se escondia nas cabanas quando Golias corria, quando Golias gritava. Quem está me entendendo diz amém. Então o texto é bem claro. A primeira coisa que o texto mostra, olhe para cá, é que não foi fácil sair. Não é fácil sair. Ora, foram séculos, desde que José morre e Israel começa a frutificar, a ter mais filhos, e a população de judeus cresce no Egito. Quando o faraó morre e outro assume, a história começa a mudar de posição e eles começam a ser afligidos por perseguições. Então, os israelitas eram mão de obra barata para o povo egípcio. As coisas que foram construídas, o poderio daquela nação, foi criada a partir de Israel. Então Israel se tornou uma peça fundamental para o Egito. Então quando Moisés, olhe para cá, quando Moisés chega para Faraó e diz assim: olha, liberte o meu povo, porque eu quero que o meu povo vá adorar no monte, e o Faraó diz assim: quem mandou você? Era inconcebível para Faraó abrir mão de um trabalho escravo. Era inconcebível. Não era aqui, olha para cá, meu irmão, aqui não era só birra, aqui era uma questão econômica, aqui era uma questão financeira, a construção das coisas, o trabalho escravo, tudo que estava acontecendo com Israel era a mão de obra que fez o egípcio desenvolver também como potência. Então não era simplesmente chegar e tirar, o faraó fez birra e não deixou o povo sair. Havia um poderio econômico que eles precisavam manter. Havia Deus endurecendo o coração de Faraó. Então o processo, olhe para cá, a gente está aqui hoje lendo o texto, ou assistindo a novela, né? Tem a novela Os 10 Mandamentos, aí você olha aquela coisa linda, os egípcios andando com os israelenses, aquela coisa linda, namorando, amor, I love you, não sei o quê. Daquilo não. Era dor, era sofrimento, era angústia. E o texto sagrado mostra claramente, olhe para cá, que teve que ter uma mão sobrenatural de Deus para que Israel saísse daquela situação. As pragas, olhe para cá, claramente são o poderio sobrenatural de Deus sobre o Egito. Cada praga foi direcionada para um deus egípcio. Cada praga foi direcionada para o deus egípcio. A última praga atingiu frontalmente o principal deus do Egito, Faraó. Então o texto é bem claro em mostrar que o processo de saída da escravidão, ele é possível. Diga amém, ele é possível, mas ele é doloroso. O processo que prende você durante anos, o processo que coloca você numa situação servil e de escravidão, vai colocar você para sair dele com dor, com angústia, com sofrimento. Porque mesmo que Israel não tivesse morando no Egito e não foi atingido, Israel ouviu os gritos das mães egípcias chorando. Imagine o clamor da madrugada quando as mães viram seus filhos morrendo no Egito. Israel não participou dos flagelos, mas Israel também foi comprometido com a questão econômica, porque houve fome na terra. Israel viu egípcios morrendo. Então o processo de libertação, embora seja romântico hoje, era um processo duro. Se você for ler de maneira crua na Bíblia, ele é duro, ele é ruim, ele é doloroso. E não pense que o nosso processo de libertação é fácil. Se você, eu era viciado, eu agora preciso entregar, eu sei que eu tenho que entregar a vida a Jesus, então quando eu me converter, a vontade do vício vai embora? Não, você vai sofrer, você vai gemer, você precisa matar a sua natureza carnal, você precisa sepultar os seus desejos, você precisa vencer os seus desejos, eles não vão embora. Eles não vão embora. A pessoa que te oprime não vai desaparecer simplesmente. A pessoa que oprime você simplesmente não vai embora.
Por quê? Porque há um processo claro em que o diabo colocou algo sobre sua vida para te aprisionar, para te prender, para te humilhar, para você não dar o passo seguinte. E Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Deus não vai decidir as coisas para você, é você quem vai que decidir. Ei, olhe para cá, a decisão é sua, o agir é de Deus. A filosofia do Senhor é clara, o ponto do Senhor é claro aqui, a decisão é sua. Enquanto você não decide, Deus não age. Enquanto você não determina, Deus não faz. Enquanto você não marcha, o mar não abre. Enquanto você não vai para o deserto, o maná não chega. É assim que funciona. O bom seria que saíssemos no conforto. Bom seria que Israel saísse nas bigas de Faraó, ou seja, nas carroças. Bom seria que não houvesse, veja, você passa anos de escravidão e agora você é liberto, agora você está marchando no deserto, um campo vasto, aberto, aí você escuta barulho de terra, o barulho dos cascos dos cavalos e a terra tremendo. O exército de Faraó na sua cola. Olhe para o contexto bíblico. Irmão, olhe para cá. Nunca será fácil, mas sempre será possível. Porque quando você decide, Deus entra na jogada. Porque quando você decide, Deus entra na situação. Deus começa a revelar-se, Deus começa a fazer as coisas. Mas sabe qual é o nosso pensamento? Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas pelo menos tem isso. E esse pensamento não é nosso não. Olhe para o contexto de Israel. Eles eram livres, eles não tinham mais capatazes, eles comiam pão do céu. Mas quando chegava certo momento, eles diziam: que saudade do Egito, lá a gente comia pepino, lá a gente comia cebola. Os caras estavam comendo o pão do céu. A gente come pão da padaria melhorzinho, a gente fica morto e feliz. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Os caras comiam pão do céu, maná do céu. Que saudade dos pepinos do Egito. É assim com a gente também. O processo de saída, filhão, é doloroso. O processo de saída, ele é gestacional. O processo de saída é com dores de parto. Mas esse processo, ele é feito por Deus de propósito. Desde o começo, quando Deus determinou que eles iriam sair, eles não tinham tempo que eles iam sair, eles não sabiam como iriam sair, mas eles só tinham uma coisa: a promessa de Deus que estaria com eles na decisão que eles tomassem. Oh, irmão, aleluia! Deus está conosco nas decisões que nós tomamos. Deus nos suporta na decisão de dar suporte nas decisões que nós tomamos, desde que seja na direção dEle. Olhando para Deus e obedecendo às suas ordens. Olha, você é a pessoa escrava. Então Deus diz: se prepare, porque amanhã de manhã você vai sair daqui, você vai viajar. É a mesma coisa que Deus chegasse para você hoje e dissesse assim: amanhã vai de galocha para o trabalho. Nós estamos no verão. Aí Deus olha para você: amanhã vai de galocha, vai de bota, porque amanhã eu vou descer chuva na terra. Aí você não... Veja, é isso que o texto diz. Lá em Gênesis capítulo 6, o texto sagrado diz: faça uma arca. Faça um barco, faça uma arca. Se você olha o livro do Gênesis, você vai ver que nem chuva comum como tem hoje havia. A palavra do Senhor diz que um vapor abria da terra que regava as plantas. Ainda não havia chuva. E Deus, através do profeta, diz assim: vai cair chuva do céu, vai cair água do céu. Isso é doido. Mas quem conhece a Deus, olhe para cá, entende que olhar para Deus e obedecer, mesmo quando não faz sentido, é a abertura para as engrenagens de Deus funcionarem na nossa vida. Não é fácil. Como o jovem rico não foi fácil, como para Neemias não foi fácil, como para Paulo não foi fácil, como para Cristo não foi fácil. Olhe para cá, não é fácil para ninguém. Por que ia ser fácil para você? Por que ia ser fácil para mim?
Por isso que nós temos que entender que esse desconforto das dores fazem parte do processo, mas elas são esquecidas quando alcançamos aquilo que Deus prometeu para nós. Dói sair, irmão. Não é fácil não, posso ouvir um amém? Dói, mas vai sair. Estava conversando com o irmão esses dias, eu disse a ele passando isso, passando aquilo, eu disse: olha, irmão, escute, Deus está te empurrando do ninho. É fácil para a gente falar, né? Amém? Mas eu já fui empurrado do ninho também. Agora é minha vez de falar. Eu já fui empurrado do ninho. Você não consegue ver Deus quando Deus está te empurrando do ninho. Você só vê a dor, mas olhe para cá, se você olhar por trás da dor, você vai ver a mão poderosa de Deus agindo. Porque se não fosse pela mão poderosa de Deus, você não saía. Deus precisa te empurrar daí de onde você está, para que você tome uma decisão na sua vida. E Deus estabelece um marco para recomeçar. Isso é uma das coisas que mais me apaixonaram no início do processo da minha fé. Me tornaram um estudioso, um leitor da Bíblia apaixonado. Sabe o que é? É a aplicação da Bíblia no meu contexto. Deus nos dá o privilégio de recomeçar. Eu tenho uma filosofia na minha casa. Os irmãos conhecem meus meninos, não, meus rapazes, né? E aí a gente fala muito, eles devem estar assistindo, eu falo muito isso. A partir de certa idade eu não decido mais por eles, eles decidem. Isso é doloroso para eles, eu vejo que é doloroso para eles. Porque até certa idade você escolhe a roupa dos seus filhos, posso ouvir um amém? Se deixar as mães, se deixasse a minha mãe estava escolhendo até hoje. Mas tem que cortar, irmã, amém? Deixa o menino escolher a roupa dele, amém? É um negócio estranho, é roupa folgada, preta e tal, mas deixa eles escolherem, irmão. É uns oversize, é umas calças, enfim, mas deixa eles escolherem, irmão, amém? Calça bag, calça não sei o quê, deixa o menino escolher. Enfim. E sempre no início eles me perguntavam, hoje não perguntam mais, mas me perguntavam, mas o senhor vai me deserdar? Eu disse: não, eu estou treinando, eles até riem com isso, eu estou treinando você, para você fazer as suas próprias escolhas, com margem de manobra, porque papai ainda está aqui. Se você errar, você pode ir e voltar, porque papai vai lhe dar cobertura. Vá, erre, volta, papai vai lhe dar cobertura. Agora, quando o papai não tiver, você vai estar treinado para fazer as escolhas da sua vida. Quando nós vemos o sofrimento da trajetória, nossa trajetória, olhe para cá, Deus age exatamente dessa maneira. Você vai errar, mas papai está aqui. Você tem margem de manobra para recomeçar. Nós é que não queremos recomeçar. Nós é que nos agarramos com o passado, nós é que nos agarramos com o sofrimento, nós é que nos agarramos com os erros que nós cometemos. Que atire a primeira pedra quem nunca errou numa escolha. Que atire a primeira pedra quem nunca errou numa decisão, quem nunca teve um sofrimento por causa de uma escolha errada. Mas isso não significa que eu vou ficar agarrado com o erro até o fim, porque isso não define o meu caráter, não define quem eu sou, não define a minha fé. Porque Deus nos dá sempre esse privilégio de recomeçar. E Ele dá um marco para o recomeço. Ele sempre dá marcos, e preste atenção, esses marcos são dores produzidas pelas circunstâncias da vida. Você tem dores que Deus deu a você a oportunidade de criar marcos para você mudar. Dores que você não sabia o que era. Mas Deus estava lhe dando uma oportunidade de sepultar algo e começar algo diferente. Porque o discipulado consiste sempre no fato de deixar algo para abraçar outra coisa. Deixa o mundo para abraçar a Deus. Deixa a riqueza para abraçar a Cristo. Deixa as coisas para abraçar a Deus. Discipulado é isso. O discípulo de Cristo se aperfeiçoa em deixar e abraçar. Deixar e abraçar. Acabar e recomeçar. A gente fica agarrado com quem errou. Ei, não é para ficar agarrado. Senão a gente vai ficar como Israel. Queria estar no Egito. Aquele tempo era melhor. Ali era de um jeito melhor. Deus dá um marco. O marco, ei, olhe para cá. O marco pode ser uma dor. Pode ser uma dor, por que não?
O marco pode ser um fundamento que você não está entendendo. Deus dá marcos na nossa vida, cicatrizes na nossa alma, que servem de marco para um recomeço, de uma decisão para recomeçar uma trajetória nova. Quem está me entendendo diz amém. Por isso que ele diz: marque com sangue as portas da sua casa. Ele diz para o povo: marque com sangue. Pode marcar com sangue. Marque com sangue, porque esse cordeiro que vocês mataram, esse cordeiro que vocês sacrificaram, que tipifica Jesus Cristo, ou seja, representa Jesus Cristo, que o sangue desse cordeiro, uma vez sobre a nossa casa, em definitivo, nos protege dos flagelos deste mundo. Esse marco, ele é definitivo para um recomeço. Aqui, Deus está dizendo para que eles recomecem. Aqui começa a mudança. Não por acaso o texto diz: a partir de hoje, esse é o primeiro mês. Ou seja, esqueça o que foi, é a partir de agora. Oh, aleluia, meus irmãos. Ele marca isso. E cada momento disso representa a gestação de uma mudança. Uma longa noite. Imagine o povo dizendo: vamos passar a noite inteira esperando o quê? Só quem passou a noite inteira acordado sabe como a noite é longa e angustiosa. Passar a noite acordado, ceando, esperando o dia amanhecer. O que é que vai acontecer com o dia amanhecer? Era o pensamento deles. Fiquem dentro de casa. Veja você obedecendo isso. Fique dentro, mate o cordeiro. Marque com sangue a porta da sua casa. Fique dentro de casa, porque o anjo da morte vai passar durante a noite. Já pensou, irmão? Eita, meu Deus. Dá medo aqui hoje sentado, sim ou não? Não saia. Se vista, fique pronto, como o cordeiro. E olhe para o texto: não pode sobrar nada do cordeiro. Não pode sobrar nada. Isso não é porque você seja guloso não, viu? Amém? Porque o texto diz: se você não consegue comer o cordeiro, chame outra família. O texto deixa bem claro que, e se sobrar, mesmo tendo comendo tudo sobrar, queime e jogue fora. Ou seja, não deixe nenhuma sobra. Consuma tudo, elimine tudo. O que vier dessa noite, precisa ficar nessa noite. A noite vai ser longa, a noite vai ser assustadora. Você com a porta trancada vai ouvir os gritos lá de fora. Não tenha medo, fique focado, fique dentro de casa. Agora, essa noite vai acabar. Ei, olhe para cá, essa noite vai acabar. E quando ela acabar, não é para ter sobra nenhuma dela. Não é para ter resquício nenhuma dela. Aleluia. É difícil, mas tem que ser assim. É difícil, mas tem que ser dessa maneira. E Deus nos orienta a tomar essa decisão, porque Deus não vai tomar essa decisão por você. Ele não vai apagar o marco da sua mente. Ele não vai dizer que isso é para o seu bem. Ele vai mostrar através da Escritura. E Ele está mostrando através da Escritura hoje que é um marco que vai marcar a sua vida. Ele não vai ser esquecido, mas ele será o primeiro degrau para uma nova trajetória na sua vida. Aleluia, é isso que o texto nos ensina. A noite vai ser longa, meu irmão, pode ter certeza, ela é. E a noite tem particularidades terríveis. A noite é mais silenciosa, você escuta tudo. A noite é escura, você tem medo de tudo. À noite os inimigos podem sair de qualquer lugar, porque é um ambiente tenebroso, é um ambiente escuro. O salmista diz: eu almejo a sua presença, como os guardas almejam o amanhecer do dia. Não por acaso o salmista diz: o choro dura uma noite, porque a noite é assustadora, a noite é silenciosa, a noite é perturbadora. E quando você tem insônia, parece que a noite dura mais do que o dia. Qual é a maior alegria quando você passa a noite acordado? O sol nascer. Eu me lembro que na minha infância, nas minhas crises, sem conhecer Deus, sem conhecer nada, noites inteiras acordado, a minha maior alegria, a minha casa, eu dormia numa rede próxima à janela da sala, quando eu via aquela luz fazendo assim, varrendo, era o sol nascendo. Eu disse: obrigado, meu Deus, pelo dia que se inicia. A noite é longa, mas não vai restar nada da noite. Não guarde nada dessa noite.
Se sobrar ainda, queime, enterre, esqueça. É um marco para o seu bem, não é um marco para a amargura, não é um marco para o sofrimento. Diga amém. Aleluia. Não ande com as sobras, viva o novo. Não ande com as sobras. Deixa eu caminhar por fim, me empolguei. Aleluia. Saia, porque a jornada da noite é longa, mas quando o dia amanhecer, é tudo novo. Eu fico impressionado com pessoas que gostam de sofrimento, que gostam de sofrer. Quando a gente é pequeno, a gente tem uma ferida, a ferida vai sarar. Não sei se era assim com você, se era muito ruim, só eu era muito ruim, né? Eu ficava assim com a ferida, ó, coçando assim ao redor. É assim com você também? Aí fazia tum, 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 tum. Não era? Era uma dorzinha boa, sim ou não? Aí, pum, arrebentava a ferida de novo. A ferida ia sarar. Aí o que é que a gente fazia? Ô, menino ruim. Aí a mãe tem que botar um negócio cobrindo para não mexer. A gente caía, chutava o chão, né? Enfim, as nossas feridas. A gente gosta de sofrer. A gente gosta de estar lembrando o dia que a gente foi ferido. A gente gosta de lembrar as palavras que foram ditas, como foram ditas, a hora que o telefone tocou, como foi que aconteceu. E nós perpetuamos um ciclo maldito de revisitar aquele dia que causou dor na gente, e a gente fica nisso. Deus sabia disso. E Deus disse: o cordeiro não vai sobrar nada. Posso ouvir um amém? A noite vai ser longa, mas o resto vai ser dia. Posso ouvir um amém? Veja o versículo número 2. Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Deus está dizendo: reseta tudo. Oh, glória a Deus. Reseta tudo. Reseta tudo. Já pensou, irmão? A nossa geração, vocês que não têm a nossa idade assim, acima de 30, como eu tenho, acima de 40, né? Eu acho que todo mundo acima de 40 tem aquele start, aquele pensamento que diz assim: se eu pudesse voltar lá para o começo com a minha cabeça. Sim ou não? A gente gosta, a gente queria, né? Mas não tem como. Quando a gente acorda já é 40 anos. A gente já está 40 anos, a gente já vai cansando. Estava vendo uma reportagem, acho que foi o Rodrigo mostrou isso pela tarde para a gente. Um jornal de 1900 e pouco. Aí no jornal tinha assim: carro invade casa e atropela velhinha de 42 anos. 1908, 1910 mais ou menos. Eu disse: caramba, 42 anos já é velhinha. Sangue de Cristo tem poder. Mas hoje as coisas melhoraram. Posso ouvir um amém, irmão? Tem uns renil aí que faz as irmãs ficar sem... Não é, irmã? Amém? Colágeno. A irmã completa 70, a gente acha que a irmã tem 30. Não é? Amém? Primeiro mês, primeiro dia, eu estou resetando tudo. Começa daqui. Filhão, começa daqui, começa de hoje. É aqui, acabou. Você vai querer voltar, mas eu começo daqui. Eu reseto, eu reinicio, eu recomeço. Deus é perito em escrever novas histórias. Deus é formidável no sentido de escrever novas histórias. Deus é fantástico em tirar pessoas de calabouço e colocar como governadores. Deus é aquele que tira pessoas de situação de calamidade e coloca essa pessoa sentada na mesa do rei. A melhor figura do gadareno, que o texto diz que estava morando no sepulcro, se ferindo, andando despido, e quando ele se encontra com Jesus, ele fica sentado, vestido aos pés do Todo-Poderoso. Aleluia, ele é o Deus do recomeço.
É o Deus do recomeço, é o Deus das novas histórias. Por isso que as pessoas ficam irritadas com os crentes, porque os crentes gostam de dar testemunho. Eu era assim, agora eu sou assim. Eu era desse jeito, agora eu sou assim. É porque Deus é perito em reconstruir histórias, e a gente assumiu esse papel. Aleluia. Eu era e já não sou, porque Deus resetou. Aleluia. Deus deu um Ctrl Z, Ele refez. Aleluia. É daqui para frente. Se a gente entendesse isso, irmãos, olhe para cá, 70% do nosso sofrimento ficava para trás. Se a gente entendesse a capacidade que Deus nos deu de resetar, de recomeçar, de reescrever, irmão, nós erramos. Talvez você tenha errado no mau casamento, talvez você tenha errado no relacionamento, talvez você tenha errado numa escolha, talvez a culpa não tenha sido nem sua. As situações, as circunstâncias da vida lhe impuseram um golpe, lhe impuseram uma dor, sim, e aí? É preciso fazer uma travessia. Você já passou a noite longa, você quer que a sua vida seja uma eterna noite? Porque Deus já deu a você a capacidade de resetar, de começar. Posso ouvir um amém, irmão? Ele olha para Nicodemos e ele diz exatamente isso em João no capítulo 3. É necessário nascer de novo. É necessário que você entenda que você tem que cumprir essa travessia. Agora imagine, eu estou encerrando. Imagine você estar junto comigo lá no acampamento de Israel. Amanheceu o dia e você ouve o toque da trombeta do ajuntamento. Só que agora não é para trabalhar fazendo tijolo para Faraó. Quando você abre a porta, há celebração de alegria nas ruas, porque Deus trouxe libertação. Aleluia. Por isso que o salmista no Salmo 126, fora desse contexto, ele está falando de outro cativeiro, mas a alegria expressa pelo salmista, nós ficamos como quem sonha. Aleluia. Já passou por uma situação como essa? Ficar como quem sonha. O nó, a situação difícil, dificuldade. De repente Deus faz assim, ó. Aleluia. Nós ficamos como quem sonha. Como é que esse povo ia sair? Como é que você sairia? Deixa eu refazer a pergunta. Como é que você sairá? Qual é o ímpeto que você vai sair? Qual é a disposição que você vai ter para sair? Israel saiu. Porque quando Deus disse que você abrisse a porta, é porque o sol já havia nascido e a luz já raiava. Deus resetou, reiniciou a história, apagou o seu passado, lhe deu uma oportunidade de ter uma nova vida. Agora a escolha é sua. Você pode voltar para casa do mesmo jeito que você entrou aqui. Você pode voltar para casa sem nenhuma mudança, e esse sermão ser mais um sermão de tantos outros que você já ouviu na sua vida. Mas você pode sair daqui hoje com sua vida completamente mudada. Não porque eu que estou falando isso. É porque a sua fé lhe conectará com Deus. E o Deus que já pavimentou essa história para a sua nova vida, lhe dará a chave da porta para você abrir e viver essa nova história. Ele dá a você hoje. Não é essa igreja que lhe dá, não sou eu que dou, ou qualquer pessoa que lhe dá. Deus lhe dá essa oportunidade. E Ele deu essa oportunidade através do sangue precioso do Cordeiro, que agora não é aspergido nos umbrais das casas, é aspergido no nosso coração. Você pode não ver, mas aqui, nesses umbrais, estão marcados pelo sangue que foi morto na cruz do Calvário. E o anjo da morte não tem autoridade sobre essa vida. Isso não significa que eu não vou ter dificuldades, aflições. Isso não significa que, assim como Israel, eu atravessarei o deserto. Mas significa que quando as dores forem mais agudas, o maná vai descer do céu. Significa que quando você estiver com sede, aquilo que é amargo vai se tornar doce.
significa que se não tiver água de lugar nenhum, Ele vai fazer jorrar da rocha. Porque Ele vai estar com você, vai assumir você e vai com você para onde você for. Nem que você passe pelo vale da sombra da morte, nem que você passe as noites mais longas da sua vida, o Senhor estará do seu lado. Se você chegou aqui pedindo respostas a Deus, na verdade, se você saiu de casa pedindo respostas a Deus, eu tenho certeza que o Espírito do Senhor deu respostas a você aqui hoje. Eu quero te fazer um convite, meu irmão. Não é um convite para ser crente ou para vestir uma roupa diferente. É um convite para abrir a chave dessa nova vida. É um convite para sair dessa situação de calamidade que você está vivendo. É um convite para acabar com o sofrimento que aflige a sua alma, que tira seu sono, que tira a sua fome. É para resetar, é para reescrever, é para recomeçar. A minha vida, a minha nova vida começou em 30 de novembro de 99. Ali Deus resetou minha vida. Ali começou um novo ano para mim. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu momento. Hoje é a sua hora. Se você está aqui nessa noite, chegou pedindo respostas, e Deus te deu respostas, e você deseja abrir essa chave dessa nova vida, aí onde você está, você vai só se colocar de pé. Nós vamos orar por você hoje aqui.